Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Estava um pouco sumido, né? A gente estava desenvolvendo alguns projetos personalizados para alguns clientes e também com outras atividades. Mas retornando aqui também a pedido de algumas pessoas que nos procuraram para que pudesse desenvolver algo, né, mais prático e direto, direcionado para a questão de eleições ou até mesmo corporativo, né? Com o uso de cronometragens diferentes, né? A gente vai mostrar um pouco da ideia de nosso projeto. Ah, é um projeto bem prático, tá? Como eu falei, ele pode ser utilizado agora nesse momento para eleições, mas também ele pode ser adaptado e utilizado para outras finalidades, conforme seja a necessidade do cliente. Para quem não nos conhece, eu sou Alisson Souza, né? Sou da Cia Criativo Produções e trabalhamos com desenvolvimento de projetos personalizados, projetos para UTC, title designers, né? Com o uso de interação através de scripts de comando, né? A gente consegue aí fortalecer muita coisa, tá bom? Algumas pessoas sempre nos perguntam, os projetos desenvolvidos, eles podem ser utilizados, né, com qualquer VMix? Sim. A partir do VMix 24, a gente já tem muitas funções e interações disponibilizadas, né? Então, o que é que vai acontecer? Se você tem VMix anteriores, provavelmente alguns scripts, alguns comandos, algumas ações que foram desenvolvidas no projeto, possa ser que sejam necessárias adaptar ou que não venham a funcionar, tá bom? Mas se você é usuário VMix a partir da versão 24, onde ele já aceita facilmente, né, a interação com scripts de comando, é bem tranquilo para você utilizar. Caso você ainda não seja um usuário, né, do VMix, né, aconselho aí também, temos total apoio, né, e sempre indicamos a EasyStream Brasil, né, que é do nosso amigo Eduardo. Eduardo, ele é um dos representantes oficiais aqui no Brasil para a compra, né, a oficial do VMix. Eu sei que tem muita gente aí que ainda está saindo ou do OBS ou está iniciando na carreira, mas fala com o Eduardo, ele tem uma opção interessante, né, que é o VMix Max. Inclusive, eu estou usando aqui o VMix Max para poder fazer esse projeto com vocês aqui, que é a mensalidade, né? Então, assim, você pode embutir dentro do seu do valor do custo operacional a mensalidade daquele VMix e trabalhar aí com as últimas atualizações, né? Já está aí na porta o VMix 28 com muita novidade nova, né? Aqui eu estou usando o VMix 27, tá? O 27.81, ainda não atualizei ele para as versões mais novas, porém são bem usuais, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco nossa interatividade. Conhecendo um pouco o nosso projeto, a demanda dos projetos em UTC, a gente desenvolve uma planificação, né? A gente parte de um princípio, de uma dúvida ou de um problema, e a partir desse problema a gente começa a sanar, né? A gente começa a trabalhar as possibilidades que tem de automação. Então, a ideia de trabalhar o UTC atrelado ao VMix é trabalhar a automação. Como é que eu posso melhorar a vida do operador com funções que no VMix me levariam um pouco mais de tempo ou muitos caminhos a serem feitos, enquanto que no UTC a gente consegue trabalhar isso através de demandas de scripts ou algo do tipo, tá bom? Então vamos lá, conhecendo um pouco o nosso projeto. Nossos projetos, eles são desenvolvidos com demandas dentro de uma pasta de trabalho, tá? Então a gente faz um trabalho direcionado dentro de uma pasta e a partir dessa pasta a gente consegue, vamos dizer assim, colocar todas as necessidades de nosso projeto, tá bom? Então nossas pastas elas trabalham dentro do Drive C, então eu posso trabalhar elas aqui e elas são interativas, né? Então eu tenho aqui todo o projeto ele culmina dentro das nossas pastas de trabalho, tá? Então é um projeto que ele vai buscar a interação direta com todos os comandos, todas as funções dentro da própria pasta de trabalho. Então, uma vez descompactado o seu projeto instalado dentro do Drive C, você vai ter total liberdade de usar o projeto.
A dica, tá? Sempre eu aconselho, quando a gente trabalha com projetos um pouco mais elaborados, que trabalham com script, captura de dados via XML, a gente aconselha uma sequência de abertura. Então, o primeiro momento que eu faço é vir aqui e abrir o UTC. Então, eu venho em File e dou um Open. Então, eu faço a abertura do meu projeto. Deixo o projeto carregar por completo, carrego o meu projeto do UTC. Após o projeto do UTC ele está carregado, né, vamos dizer assim, após o projeto carregar por completo toda a interação, todos os botões, todo o procedimento, eu procedo abrindo o vMix, para que o vMix possa começar a entender que tem um software, né, que está querendo comunicar-se com ele. Esse botãozinho aqui em cima do sync vai ficar amarelo, né, ele é vermelho, vai passar para amarelo, e aí você faz o primeiro sync. Fez o primeiro sync, o vMix entende, ele vai ficar o botãozinho verde, o vMix entende que já tem um software querendo se comunicar. Aí sim a gente procede em abrir o nosso vMix. Então, como é que a gente vai fazer o procedimento de abertura no nosso vMix? Mesmo procedimento. Então, eu vou trazer aqui a janela do vMix para cá, para que a gente possa entender. Mesmo procedimento. Eu vou aqui em Open e vou abrir o meu projeto respectivo que eu estou querendo trabalhar. Tá? Numa visão ampla, esse é o projeto com o qual a gente já entrega pronto, né? Então, dentro dos nossos pacotes, a gente monta todo um vMix já todo estruturado, com todas as entradas e o que a gente vai demandar de necessidades. Tá? Ele vai já atrelado com todas as funções de scripts necessárias para o que ele precisa trabalhar. Então, tudo isso aqui são scripts que já estão presos ao projeto. Tá? Então, nossos projetos têm um pouco dessa finalidade. Qual a finalidade? Tentar automatizar e tentar melhorar a vida do operador, tá bom? Então, sem muito mais delongas, como dizem aí os historiadores, passamos aí a compreender um pouco nosso projeto. O projeto, você pode perceber que ele está separado em três partes. Então, a gente tem um Max Control, né, que é essa mix de controle aqui. Eu tenho uma página 2 de configurações, nas quais a gente vai daqui a pouco fazer algumas interações diretas com ela. E tem uma página 3 de dados. Eu tenho dados que estão vindo de uma planilha de Excel e tenho dados também diretos do XML Data. Então, a partir do momento que você adapta o teu vMix, o teu projeto, para uma realidade de acrescentar algo, esse algo ele vai já automaticamente aparecer aqui. Então, assim, eu estou puxando diretamente do próprio XML do vMix para que a gente possa sempre estar atualizado. Por exemplo, se eu venho aqui da minha função dptz, eu sei que são entradas de inputs. Então, aqui eu vou ter todos os inputs que eu tenho dentro do meu projeto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho câmera 2 aqui nesse preview. Se eu colocar aqui a câmera 2 e eu fizer o movimento de PTZ com ela, eu estou movimentando e trabalhando a minha câmera 2. Então, aqui eu tenho uma interação direta. Aqui eu posso aumentar a minha velocidade através dos meus scripts de comandos internos. Tá? Posso fazer a movimentação dessa câmera, né? Posso centralizar ela. Lembrando, aqui, como é um modelo, a gente está trabalhando com imagens que estão representando, vamos dizer assim, as câmeras. Porém, você vai trabalhar com a sua câmera ativa. Por exemplo, eu estou com a minha câmera 1 aqui. Tá? Se eu estou com a minha câmera 1 aqui no ar e eu estou simbolizando ela aqui dentro da minha câmera 1, se eu deixei ela ativa como função de PTZ controle, então eu vou poder aqui trabalhar normal aqui com a minha câmera 1. Ó. Então, vou colocar aqui uma velocidade, ó. Diminuir aqui o zoom. Então, aqui eu vou ter a minha câmera 1, tá? Então, vou lá dar um zoomzão aqui, vou pegar aqui. Peguei lá, tá? Ó. Lembrando, tá? Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui com uma pequena webcam, né? Então, não vai ter aí uma qualidade tão grande, já que o zoom é digital, tá? Mas aí a gente vai ter uma noção de como está trabalhando aqui com ela normalmente. Então, os mesmos comandos que a gente consegue fazer na PTZ, também a gente vai controlar aqui através desses comandos, tá? O projeto é dividido em três telas, né? Três sessões. Eu tenho a primeira sessão, que é a sessão de preview, tá?
Então, deixa eu voltar aqui a câmera 2 para onde ela estava, normal aqui. Então, eu tenho aqui minha seção de preview, a minha seção de PGM, o que está indo para o ar, a minha seção de monitor de controle, né? Seria um monitor de controle. Nesse monitor de controle, começo aqui por ele, a gente consegue, através também de comandos, desenvolver o que está aparecendo nesse monitorzinho aqui. Então, agora eu tenho aqui com o counting screen, que seria o contador de tela de retorno para uma contagem lá de debate, né? Eu tenho aqui o vertical para mostrar o que está saindo lá no vertical, ele está pegando o PGM, e aí que você vai, logicamente, montar o seu layout de vertical. Eu tenho aqui o clock, a gente está aqui com o tempo de gravação, o horário que a gente está gravando. Eu tenho aqui as entradas de multiview para que eu possa aqui também entender um pouco o projeto. Lembrando que o multiview dentro do vMix você pode personalizar a cada uma dessas caixinhas, né? O que aparece na câmera, na caixinha 1, na 2, na 3, na 4, 5, 6, 7 e na caixinha 8, ok? Por enquanto, vamos deixar aqui o nosso clock aqui. O nosso count aqui, tá? E aí, na telinha de preview, a gente tem aqui um comando bem interessante, tá? Sempre que você está aqui dentro do preview, vou colocar aqui, por exemplo, o meu set 1. Eu estou aqui dentro do preview, tá? O meu set 1, que é a minha divisão de câmeras, vou colocar todas as opções que a gente já tem dentro do projeto. Então, eu tenho essa opção tela dividida, eu tenho essa opção tela menor com tela maior, tenho essa opção tela maior com a tela que simboliza, né, o comandos ou telas capturadas de um celular. Eu tenho essa tela 5, que seriam 3 telas. Eu tenho a input 6, que seriam 3 telas trabalhadas aqui também, tá? E o input 7, que seriam aqui 4 telas trabalhadas. Então, vamos trabalhar aqui a tela número 1. Então, eu estou aqui na tela número 1, e eu quero pegar aqui ele como o talento. Eu vou subir aqui minha câmera aqui um pouquinho aqui. Beleza, porque como eu estou em enquadramento aqui na webcam, para não ter nenhum problema. Alisson, tranquilo. Então, eu já sei que eu tenho aqui. Aqui eu tenho apenas uma entrada, que é a entrada 1. Então, eu sei que eu tenho o box 1. Eu tenho apenas o box 1. O que é que eu quero mandar para cá, para esse box 1, para preparar a minha entrada de fazer uma movimentação, né? Eu quero mandar para esse box 1, eu quero mandar a câmera 2. Eu dou um change aqui e a câmera 2 já está preparada. Então, quando eu fizer uma transição, a minha câmera 2 já vai estar lá preparada. Com ele em tela, eu posso trocar. Se eu trocar aqui com ele em tela, ele vai trocar o que está dentro do preview. Então, a gente montou o comando para que esse comando ele trabalhe diretamente dentro do preview. Mas eu quero alterar ele na tela, não tem problema. Eu vou jogar ela aqui duplicada no meu preview e aqui agora eu posso comandar tranquilamente e ele vai alterar lá, fazendo as minhas funções de alteração, tá? Porque aí eu estou trabalhando dentro do preview. Então, qual a ideia? Eu quero montar o que eu vou mostrar. Eu jogo no preview, trabalho as minhas caixas de box, faço minhas alterações e programo para cá. Vou colocar no preview a minha entrada 2, que são 2 box. Nesse box eu tenho a câmera 2, eu não quero câmera 2, eu quero a minha câmera 1. Câmera 1 já está aqui selecionada, então eu quero mandar a câmera 1, vou dar um change. Então eu também tenho câmera 1 aqui. Se a minha câmera 1 também está aqui, agora eu posso até escolher aqui na minha coluna de transições, né? Eu posso escolher aqui fazer um wipe, eu posso fazer um cut, fazer um merge ou deixar como fade. Eu acho bacana aqui o merge e aí eu vou fazer apenas o meu botão de transição. Vou transicionar e aí ele fez a transição, tá? Então, fez a transição. Logicamente que aqui na visualização do TC ele vai vir com um efeito um pouquinho quebrado, mas, por exemplo, eu posso fazer aqui um efeito wipe, se eu quiser. Então, ele também é um efeito interessante, né? Ele fica um efeito bacana também, mas o pessoal sempre gosta do merge para fazer aquela movimentação legal entre as telas, tá bom? Então, beleza. Então, dito isso, eu quero trabalhar também aqui a minha tela, meu input 3. Eu quero montar meu input 3 e também deixar aqui onde está a câmera 2. A câmera 2 agora, ela está no box 1, box 2. Então, eu venho para o box 2, estou com a câmera 1 selecionada e dou um change, ela já está aqui, tá?
Eu quero montar aqui meu box 4, meu input 4, ok, câmera 1. Aqui eu quero trabalhar com outra câmera, ok. Aqui, ok, estou aqui na 1, beleza. E aqui também já estou aqui. Ok, então aqui é o nosso trabalho. Ele é feito dessa forma nesse menu aqui de preview, tá bom? Passando aqui abaixo do menu preview, a gente vai ter as demandas de call. Então a gente vai conseguir aqui identificar o call. Eu tenho uma entrada de call aqui, logicamente, como não tem ninguém conectado, ela vai estar preta, né? Ela vai estar eu vou botar ela aqui no preview, tá? Ela está preta aqui porque ela não tem ninguém conectado, tá? Beleza. Aqui na minha entrada de call, eu tenho comandos para o call. Por exemplo, eu posso entender se esse call ele está ativo ou não. Ele vai ficar com o Mzinho aqui de master. Né? Então ele está com o Mzinho de master aqui que ele está ativo. Mas eu posso desativar. Agora o áudio desse call ele não está indo para live, ele não está indo para master, tá? Então ativei aqui ou desativei. Essa função você vai fazer em qualquer um dos 4 calls. Então, se você tiver com o call 2 ativo, você vem para cá para o call 2. Como ele não tem áudio, tá? Quem é o call 2? O call 2 ele está simbolizando apenas uma imagem, simbolizando o call 2. Como ela não tem áudio, sem áudio, ela não tem áudio aqui. Então, não posso ativar master, porque não vai ter áudio para ativar. Ele é apenas uma imagem, tá? O call 3 também é uma imagem. Eu não tenho como ativar. E aí eu poderia ter o call 4 também, caso eu queira substituir aqui, reduzir uma câmera, colocar o 4, eu teria também aqui um call 4 para trabalhar, se necessário, tá? Mas por enquanto vamos trabalhar aqui no call 1. Então, o meu call 1, eu posso aqui ativar que ele vai mandar para o master. Mas, tá? Eu quero mandar para ele, eu quero primeiro conversar com o meu call. Eu quero primeiro chamar a atenção dele de que ele vai entrar no ar, de que eu preciso conversar com ele. Para isso, a gente tem um sisteminha de intercom. Como funciona esse processo de intercom? Aqui nada mais é do que 2 caminhos bem distintos. A gente tem um microfone, esse aqui eu deixei ativado para poder gravar para vocês, então agora vocês voltam a me ouvir, então eu deixei aqui ele ativado. Porém, esse microfone, ele não vai ser o microfone principal da live, tá? Esse microfone aqui, a gente vai setar ele como sendo um microfone que você vai estar conversando internamente, ou com os calls, ou com o apresentador, através de retorno de fone, da melhor forma como vocês acharem que deve ficar aí o processo, tá bom? Então, vamos entender que esse aqui seria o meu microfone. Esse áudio que eu posso ativar ou desativar, ele vai ser um buzz. É um buzz de retorno. O Vmix ele trabalha com buzz A, B, C, ele vai trabalhar com todos esses buzzes aqui. Ó. Ele trabalha com buzz A, B, C, D, E, F e G. Então eu posso pré-definir dentro do meu Vmix, no projeto, a deixar ativado e habilitado o buzz C, por exemplo. Tá? Ele vai estar ativado lá dentro do meu Vmix. E aqui nesse botão, o bom do UTC é que ele é meio Lego, né? Então a gente pode alterar também os botões. Para isso eu preciso tirar o lock aqui, o cadeado, eu venho no botão com o lado direito do mouse e venho na propriedade. Aqui nesse momento ele está me mandando o buzz B, ele está ativando ou desativando o buzz B. Mas se eu quiser fazer essa alteração, eu posso alterar aqui para qualquer um dos buzzes do Vmix, tá? Então vamos lá, vou fechar aqui novamente o cadeado para a gente não deletar nada sem querer. Então isso aqui funcionaria de que forma? Eu estou com o meu microfone que eu mando apenas para onde eu quiser, ele não vai entrar na live. Então aqui vocês perceberam que perdeu minha voz. E aqui eu tenho o meu retorno de fone que está vindo especificamente de um buzz que eu defini. E aí eu posso ter aqui nesse intercom aqui, nesse monitoramento aqui, eu posso estar monitorando o que eu estou escutando. Né? No caso do meu microfone ou do meu áudio, eu posso jogar para cá. Nesse caso especificamente, eu vou ativar aqui o meu canal B. Meu canal B aqui, oi. Tá vendo? Então ele está modulando. Por quê? Porque eu ativei na entrada do meu microfone, eu ativei aqui que eu estou mandando o microfone para o canal B. E aqui, como ele está no canal B do Buzz, então ele vai me mostrar aqui uma oscilação no VU.
Se eu desativar aqui o canal B, eu estou perdendo aqui esse meu VU. Então isso aqui ele pode ser personalizado, tá? Qual a ideia desse intercom? Eu quero, por exemplo, mandar uma informação, para o meu call, mas essa minha informação, essa minha fala, né, não pode entrar nem no retorno do apresentador, nem tampouco no meu call, que vai receber as instruções. Então, eu estou com o meu microfone ativo e defini que esse meu microfone ele está apenas no canal A, no bus A, ok? Então, a gente fez uma pré-definição no projeto que esse microfone eu estou falando com ele apenas no canal A. Esse microfone ele não viria aqui para a live. Aqui ele está vindo porque a gente está demonstrando e gravando para vocês. Mas vamos entender que eu quero mandar apenas para o bus A. Aqui, trabalhando com o meu call ativo 1, eu posso chegar para ele e dizer que eu quero mandar o bus A. E dou um change. Então, ele me dá aqui ó, o last change, um aviso da última mudança que foi feita. Então, o bus A foi enviado para o call 1. Então, o rapaz lá no call 1, a pessoa do call 1, o meu talento lá, a minha call, ela está recebendo agora o que eu mando no bus A. Então, eu vou lá e converso com o meu call. Ó, você vai entrar agora em 10 segundos, deixa o celular na horizontal, coloca o fone de ouvido, faça um teste de gravação, porque o que ele está falando está saindo no master. Eu desativo. Então, o que ele está falando agora comigo não está indo para o master. E eu estou conversando aqui com ele. Dê as instruções, pronto. A partir de agora eu vou contar até 3, você vai começar a ouvir tudo o que está passando na nossa live e também o seu áudio vai estar habilitado. Ele, beleza, ok, tudo certo. Então, ele aqui não está indo para o master o áudio dele por enquanto, tá? O call ele tem uma função dentro do Vimeo que quando ele está ativo ele vai direto para a tela, né? Mas você pode ativar ela separadamente, que foi o que eu deixei esses botõezinhos aqui de baixo. Então eu quero deixar o call sempre falante. Ele tá remoto, mas ele sempre vai estar falando. Então eu vou deixar ativo aqui, ó. Eu estou ligando o fonezinho, né, o alto-falantezinho do call. Então lá dentro do call ele vai estar sempre ativo. Tá bom? Ele vai estar sempre ativo lá. Beleza? Então vamos lá. Então aqui ele está sempre ativo, mas ele não está vindo para meu master, ele não está indo para a live. Então ele está ativo lá, ele está conversando, está falando, mas ele não está vindo para cá. E aí agora eu quero mandar que o call escute. Ó, call, agora você está escutando tudo que vai sair no nosso master, tá? Então a conversa, tá, os bastidores, tudo tá ok. E dou um change e o master foi enviado para o call 1. Então o call 1 agora ele está escutando tudo que tem no nosso master. Então ele está participando ativamente agora da conversa. O call 1 já está ativo aqui e eu quero deixar sempre ele ativado no master. Ele já está conversando no nosso master. O som dele está no master lá, então está indo para o master. Ele falou alguma coisa lá e eu quero cortar o microfone dele. Não preciso vir aqui. Eu posso cortar o microfone dele rapidamente aqui. Então aqui eu tenho acesso a cortar o microfone, lembrando que eles estão ouvindo que está no master e ele está enviando para o master também o som dele. Beleza? Ok. Vamos prosseguir. Aqui embaixo a gente tem nossas telas de programa, né? Então tudo que está lá no PGM aqui, então quero mandar para o PGM a entrada 2, eu faço um corte direto para ela, né? Então aqui eu estou fazendo cortes diretos para o que eu quero mandar para o A diretamente, né? Então aqui a gente faz o corte direto. Call 1 ele está preto porque não tem nada que a gente percebeu, tá? Então, e vou deixar aqui minha câmera 1 para cá. Ok. E aqui a gente tem os cortes direto para o preview, para você poder montar. Então, posso montar a câmera 1 aqui, câmera 2, câmera 3, câmera 4, e aí posso ir trabalhando também essas entradas sem nenhum problema, tá bom? Então, aqui a gente tem comandos para PGM e comandos para preview. No total, a gente tem aqui 3, 6, 7, 14 entradas que podem ser personalizadas, tá? Para mandar para a programação e 14 entradas que podem vir para a preview. E aí a gente começa a trabalhar com os titles overlays, são os controles de overlay. A gente tem dentro do projeto, a gente programou ele para uma função, mas você também pode adaptar e programar para outras funções. Então vamos começar a entender como funcionaria o nosso projeto. Eu vou colocar aqui essa câmera 2 porque vai estar sem imagem, vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então aqui eu tenho
Perdão, o logo TV, o logozinho que vai ficar ativo aqui do lado, tá? Então tá o logo TV. Eu tenho o meu clima, que vai entrar aqui na barra. Esse clima que está entrando aqui na barra, eu posso configurar o meu clima, então eu venho aqui na minha página de configuração 2, o clima que eu estou usando é essa área aqui, tá? Então a atualização dele foi de ontem, 18/9. Eu posso presetar aqui a cidade, vamos lá no Rio de Janeiro, e vou dar um change. Ele foi lá dentro do INPE, pegar as informações, né, de Rio de Janeiro e trazer para a gente aqui como está o clima lá no Rio de Janeiro. Então ele me traz aqui essas informações aqui, né? A 25, 31 e assim vai. Eu posso ir, por exemplo, lá em São Paulo, né? E dar um change e ele vai trabalhar a interação, trazendo aqui vamos dizer assim, o que tem lá em São Paulo, né? O que aconteceu de clima lá em São Paulo. Então, ele vai fazer a sua devida atualização e vai mostrar. Então, isso aqui a gente pode deixar pré-configurado, tá? Você já pode deixar pré-configurado algumas cidades, né? E você aí vai tendo essa interação aí das cidades, tá bom? Então, vamos lá. Tá. Ele me deu aqui que não atualizou porque o serviço do INPE não está ativo no momento. Deve estar desatualizado, mas a gente já é sempre funcional. A gente já usa bastante isso aqui nos nossos projetos. E aí você vai ter o íconezinho lá de clima. A gente vai ter o íconezinho de logo barra, né, que vai ficar a sua logo com hora, né, com o tempo aqui programado. Então a gente vai ter aí a programação de logo aqui. E eu tenho aqui duas caixinhas de news. Eu tenho um news completo, grande, né? Eu tenho um news dividido, né? Com a hashtag e tal, e também com uma mensagem, um submenu de mensagem aqui. Onde é que eu trabalho esse news aqui? O news eu posso puxar ele, logicamente que eles vão estar dentro do projeto, dentro da planilha do UTC, da planilha do Excel. E aí eu tenho aqui o meu controle de news. Ó. Então, qual é a mensagem lá que eu tenho já pré-configurada? Eu tenho lá espaço programado para trabalhar até 10 entradas, e aí qual a entrada que eu quero colocar lá? Vou colocar aqui desse resultado para vereadores serão em breve. Então, ele já está lá alterado lá, meus resultados para vereador. E aí eu posso ir trabalhando aqui, fazendo lá antes de colocar no ar. Posso optar na função sem o subtítulo ou no news com o subtítulo, tá? Então, apertou, saiu, apertou, ele entra. E aí a gente vai ter dois tipos de lawyers diferentes. Eu tenho um lawyer direto, que é um lawyer de apresentador, que a gente pode rapidamente programar aqui embaixo e fazer a substituição e interação dele aqui, tá? Então, ele vai fazer esse trabalho direcionado aqui. Beleza. E tenho também um lawyer de convidado. Como a gente estava mexendo com o ambiente político, normalmente a gente deixaria o nome do candidato, né? Um bloco de informação para ele, que poderia ser aqui, por exemplo, as redes sociais, ou até mesmo o site, ou alguma informação adicional, e aqui um espaço para colocar o partido. E eu também posso trabalhar rapidamente aqui, fazendo a troca desse convidado quando necessário aqui também, se eu tiver essa interação, ok? Então seria esse procedimento aqui para a gente trabalhar com o Lauer de convidados. No ar, então a gente tem aqui um íconezinho no ar para ficar lá no ao vivo, né? O topozinho, para a gente entender que ele está lá ao vivo. Posso ter aqui uma informação de topo. Essa informação de topo, ela me traz uma informação que pode ser informando o próximo programa ou alguma interação direta no próximo horário, né? Que também é configurado aqui, ó, informação topo configura. Então, eu digo aqui o que quero, né? Próximo programa às 11h45 e ela vai interagir e entrar. Eu tenho também um rede social, né? Então, rede social, ela entra aqui no rodapé, informando aqui a rede social
Esse rede social também eu posso pré-configurar e trabalhar com ele também aqui, ó, rede social. Então eu posso já pré-definir algumas redes que eu quero deixar lá, por exemplo, a interação com o site, e ele vai fazer as alterações lá para colocar no ar, né? Então, assim, é prático, né? Os comandos, e aí a gente pode ter essas interações modificando ícones, né? Modificando estruturas aqui também de texto, né? O que vai aparecer na minha rede social. O QR Code, né, que é bem prático, bem usual. Então você pode ter o QR Code aqui, também você pode fazer uma pré-configuração de QR Code, né? O QR Code está aqui nesse centro, então eu posso ter o texto superior, o texto principal, aliás, o texto secundário, o meu QR Code, né? O VMix ele tem essa possibilidade, então ele trabalha o que você textualizar aqui e transforma em QR Code, como você pode também automatizar. Então eu posso deixar já pré-configurado, por exemplo, até um número de WhatsApp, né? De mandar uma mensagem, por exemplo, vou aqui ativar meu QR Code aqui, e se a gente pegar agora a leitura desse QR Code aqui, a pessoa já entra em contato direto contigo pelo WhatsApp. Então você tem aí aquelas funcionalidades, né? Ir para TikTok, para YouTube, Facebook, Google e por aí vai, várias opções, né? Que você pretenda ou que queira ou que deseje fazer, ela já vai interagir direto, tá bom? E aí, aproveitando agora para fazer o trabalho, que é um dos objetivos principais do projeto, né? A gente tem aqui 3 tipos de cronometragens diferentes. Algumas pessoas, enquanto a gente estava montando esse projeto, né, que poderia servir para debates, instruções, coisas do tipo, algumas pessoas nos procuraram para que pudesse fazer algumas possibilidades. Primeira possibilidade é o cronômetro geral. Então vocês vão observar que o cronômetro, quando ele acionar aqui, também ele vai acionar aqui na minha tela de retorno, que essa tela pode ser a tela de retorno lá para o debatista, né? Lá no debate, eu tenho também uma pré-configuração. Eu tenho aqui o título, né, Eleições Municipais de 2004, debate prefeito, e aí eu tenho o nome dos meus 4 possíveis convidados, né, os meus guests aqui, tá? Aqui é o nome onde entraria eles, tá? Por isso que ele tem aqui esses nomes, debate prefeito, eleição, e o nome aqui Maria, tal, tal, tal. Eu tenho aqui os 4 botões ativos, então agora o tempo é do Dr. Luiz, ok. O tempo agora é da doutora Vanessa, ok. O tempo agora é do Pedro da Silva Júnior e o tempo agora vai ser da Maria Soares. Então eu vou interagir aqui com o meu tempo visualmente, né, com o botão, para poder rapidamente definir aqui a minha textualização, tá bom? E aí eu tenho o meu cronômetro, que é o meu botão principal. Esse botão de tempo, ele vai trabalhar um tempo principal, que é esse comando de tempo principal que a gente vai ter. Porém, o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer um trabalho que ele vai entrar como pergunta, como resposta, réplica ou tréplica. Então aqui você também tem uma pré-configuração. Você vai pré-definir qual é o tempo de pergunta, qual o tempo de resposta, qual o tempo para réplica e qual o tempo para tréplica. Então, eu tenho definido lá. Então, se eu apertar a pergunta, ele vai me setar já automaticamente, já está pronto com 1 minuto. Se agora vai entrar uma resposta, ele já me setou lá com 2 minutos. Se agora vai entrar a tréplica, ele já me seta com 1 minuto e 30. Perdão, a réplica. E se agora é a tréplica, ele já me seta com 45 segundos. Então, quando eu já tenho aqui pré-configurado dentro do meu projeto o que eu quero fazer, ao apertar o botão, os scripts, os comandos vão fazer essas interações. E aí eu coloco no ar. Quando eu aciono ele no ar, ele vai entrar lá o tempo desse candidato. Tanto vai bater o tempo aqui, como o tempo que ele vai estar sendo usual, tá bom? Esse tempo, ele também tem uma configuração que a gente vai fazer com ele, tá? Eu deixei com 45, que a gente vai falar rapidamente dele. Observe que na parte aqui de configuração, eu posso controlar as cores do meu cronômetro. Então, eu tenho uma cor de entrada, que é essa cor amarela que está lá, e eu tenho uma cor de saída, que é branco, tá? Uma cor de entrada e a cor de saída, que é branco. Se a gente perceber aqui, ó, ao chegar em 10, ele vai começar a piscar com branco, porque eu defini que fosse cor branca, tá? Eu posso definir também uma cor que ele vai piscar, ele vai fazer um efeito. Vocês escutaram um bip informando lá a finalização e ele vai sair da tela para quem está lá
entendeu que está zerado, ele vai ficar mostrando que está zerado, ok? Então, esse é o nosso botão. Se eu colocar aqui que isso seria uma réplica, ele vai entrar com 1,30. Então, eu vou acionar, ele vai entrar contando com 1,30 e ele vai fazer aí sua sequência, como a gente já viu. Então, se eu quero trocar a cor de entrada, que é aquele amarelo, eu posso colocar o hexadecimal aqui e ele vai fazer a troca a cada nova entrada que ele fizer, ele vai trocar automaticamente, tá? Se eu quero trocar a cor da saída, eu posso alterar também aqui o hexadecimal e ele vai fazer também a troca dessa cor de saída. Ah, Alisson, mas aí você tem aqui outros dois comandos, timer 1 e timer 2. Um aqui está escrito red e o outro está blue. Isso faz o quê? Eu também posso colocar o hexadecimal ou posso digitar aqui o nome da cor em inglês, que o script também ele identifica o nome da cor. Quem é essa cor do 1 e a cor do 2? Vamos trabalhar com ele agora aqui, tá? A gente tem aqui, ó, tá rodando lá o nosso cronômetro. Como eu estou no cronômetro principal, eu posso pausar ele. Então, eu estou pausando ele aqui, ó, eu estou fazendo uma pausa desse tempo. Eu posso dar continuidade ao tempo. Então, por alguma necessidade, você precisou pausar ou continuar, você vai ter esse processo aqui, né, de play e de pause. E aqui você tem o stop, que você faz a parada e aí você encerra ele, tá? Você encerrou e ele vai tirar do ar. Beleza. E aí a gente tem o time 1 e o time 2. Lembra que no time 1 e no time 2 a gente tem uma configuração de cor? A gente definiu que o time 1 é red e o time 2 é blue. Então, um é vermelho e o outro é azul. Então, quando eu colocar o timer 1 no ar, eu vou estar usando o cronômetro, a cronometragem do timer 1. Então, o timer 1 e o timer 2 também precisam ser definidos quanto tempo. Isso numa situação de você ter dois convidados, ou dois debatedores, dois pré-candidatos, coisas do tipo. Aí você tem lá e você definiu dentro das regras do teu debate, dentro das regras daquela visualização lá, que cada um vai ter 2 minutos de fala, por exemplo. Então eu venho aqui antes na minha pré-configuração e eu tenho aqui ó, o número fixado para o timer 1. Então, o timer 1 ele está fixado com 2 minutos e o timer 2 também com 2 minutos. Então, sempre que ele for ativado, ele vai trazer 2 minutos, tá? Então, o ativamento dele é automático com 2 minutos. Então, eu vou ativar o timer 1. Ativei o timer 1, ele começa lá nos seus 2 minutos e ele está vermelho, porque a gente definiu que o time 1 é ready, para poder diferenciar os candidatos, diferenciar o tempo de cada um. Se eu der pause aqui nesse meu tempo, meu candidato 1, ele usou 1 minuto e 43. Beleza. Mas agora vai entrar o tempo do candidato 2. Então, vou entrar agora com o tempo do candidato 2. Então, o candidato 2 começou o tempo dele. A gente pré-definiu que fosse azul, né? O meu debatedor 2 está lá usando o tempo dele também. E eu vou dar pausa. Ele está lá com 1:49. Ele ainda tem 1 minuto e 49 para utilizar. Se eu voltar a usar o tempo do meu 1, ele vai dar continuidade de onde ele tinha parado, que era 1:43. Ele vai continuar de onde parou. Eu posso pausar esse tempo, se é um tempo corrido que eles estão usando de bate e volta de respostas, ele usou a resposta, você pausou o tempo dele. Vai entrar o candidato seguinte ou a segunda pessoa a debater, você vai colocar o tempo 2 dela, ela vai voltar a trabalhar, porque são cronômetros independentes, tá? Ela volta a trabalhar onde o tempo dele parou. Então aqui a gente tem essa função para 2 debatedores rapidamente aqui. Algumas pessoas pediram para a gente fazer uma ampliação desse projeto. Ao invés de ter apenas 2 debatedores, também a possibilidade de ir até 4 debatedores com esse cronômetro separado, onde ele teria, por exemplo, uma memorização de tempo de cada um deles. Beleza, a gente conseguiu desenvolver isso também. Antes, eu preciso também configurar. Então, eu vou configurar aqui ó, o tempo fixo. Eu deixei aqui com 2 minutos para a gente ver ele correndo aqui, como funciona esse processo aqui, tá? Deixei ele aqui com 2 minutos também. Se eu vier aqui, então, no meu tempo fixo, o meu cronômetro de tempo fixo, ele não está aqui, porque vai ser um comando separado. Ele vai estar aqui do lado, ó. É o timer de convidado para 1, 2, 3, 4 convidados.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar os dados. Então, eu vou limpar aqui, tá? Aqui a gente estava usando como modelo, então vou limpar. Quando eu limpo meus dados, ele vai zerar o tempo de todo mundo e vai me dar uma mensagem que os tempos foram limpos com sucesso. Então, eu zerei o tempo da turma, tá tudo ok. Se eu quero, agora eu vou tirar, né? Vou tirar do ar. Aliás, vou deixar aqui esses 24 segundos para você ver que é o mesmo efeito que vai acontecer no cronômetro principal, né? Ele também vai acontecer com os timers. Quando ele vai chegar lá nos 10 segundos, né? Ele vai passar a usar o padrão de cor de saída. Então ele vai começar a piscar e vai começar a mudar a cor para que a pessoa possa entender que está chegando ao final e também vai dar o bipzinho lá no final informando que o tempo dele acabou e desativa do ar. Beleza, ok, trabalhamos aqui. Agora queremos trabalhar com esse grupo aqui de memorização. Quem vai entrar agora é o guest número 1, é o convidado número 1, vai entrar em cena. Então aqui, ó, observe que a partir do momento que eu começo a usar essas informações, se eu venho para cá, para minha tréplica, para minha réplica, eu estou trabalhando aqui informações de réplica-tréplica com o principal. Se eu venho para cá para fazer uma interação com meus botões de comando, vamos dizer assim, meus botões de comando aqui, então aqui agora eu estou trabalhando com um cronômetro totalmente separado, um cronômetro independente que ele vai trabalhar com até quatro pessoas aqui ao mesmo tempo. Então eu quero trabalhar com o convidado 1. Eu posso ir lá, setar que o convidado 1 está aqui, né? Alisson, poderia automatizar para quando ele bater aqui, ele automaticamente mandar para cá acender? Até pode, tá? Porém, eu achei melhor e trabalhar visivelmente para que você possa ter um controle independente. Então, esses 4 aqui trabalham apenas a informação que está vindo para a tela de retorno, tá bom? Esses aqui é quem vão fazer o trabalho do cronômetro. Então, aqui para ele é indiferente se o 1 é Dr. Luiz, se o 1 é doutora Vanessa, se o 1 é o Pedro da Silva ou se o 1 é a Maria Soares. Ele não vai pegar pelo nome do convidado, tá? Então, esse aqui é apenas uma visualização para quem está lá no momento. Então, eu venho aqui o cronômetro número 1 e eu vou dar um start para ele. Então, ele foi lá, recuperou o tempo, começou com 2, né? Que ele foi lá, contou os 2 segundos, os 2 minutos lá que a gente tinha configurado aqui, ó. 2 minutos que a gente configurou. Beleza. Ele está contando lá meus 2 minutos. Eu posso dar um pause aqui. Então, ele utilizou 1 minuto e 45, né? 1 minuto e 45, 46 aqui, 45 aqui, 46 é onde ele vai começar aqui a usar na próxima vez que ele voltar. Posso dar o meu start e normalmente o que é que eu faço? Se ele parou lá, você para o tempo dele, algum tal, e vai tirar do ar esse tempo dele. Então eu dou uma pausa e o stop. Beleza, tirei o tempo dele do ar. O candidato 2 agora vai falar. Coloco o candidato 2 no ar e dou um start para ele. O candidato 2 vai iniciar zerado com 2 minutos. Ele vai fazer a apresentação dele. Sou o candidato, tal, ou se for num corporativo, a fala de alguém, ou de repente num debate, num fórum, numa discussão, alguma coisa do tipo que você possa adaptar também, é possível você ter esses momentos de fala separados. Eu vou deixar ele correr aqui um pouquinho, até mais ou menos abaixo de 30 aqui, vou fazer o mesmo procedimento aqui com ambos os 4, para que a gente possa ir entendendo a funcionalidade, né? Então, eu pausei por algum motivo, tal, cortei e dei um stop. Eu parei o tempo dele. Esse tempo dele aí está paralisado, né? Venho lá para o meu convidado 3, ele ainda não entrou nenhuma vez, dou meu start, ele vai iniciar com o seu tempo lá de 2 minutos, que foi o tempo programado. Beleza, meu startzinho lá, ele está programado, 2 minutinhos, ele começa a trabalhar. Também vou dar um tempinho para ele está se apresentando e vou pausar lá. Beleza, ele utilizou lá 14, 15 segundinhos para falar quem era e também dou meu stop. Parei. Vamos simular no 4 um processo de continuidade. Né? Vou lá para o meu guest 4 e esse meu convidado 4, ele vai iniciar lá com seus 2 minutos. Mas supomos aí que teve algum problema, um efeito cadeirada, né? Algo do tipo aí que aconteceu, você pausou o tempo dele porque ele não usou. A pilha do microfone falhou, alguma coisa falhou, então você não vai prejudicar o candidato,
ele apenas está com o tempo pausado. Eu posso aqui voltar e dar meu play e posso continuar o tempo dele sem nenhum problema, tá? Então você fez lá a troca da bateria do microfone, organizou, explicou a todos o que tinha acontecido e o tempo dele continuou. Ele vai parar o tempo? Beleza, parou. Ele usou lá, também parei e dei um stop. Então aqui eu tenho um controle do que me falta de tempo para que cada um utilize ainda. E agora está na vez o candidato número 1. Quando eu seto aqui que o meu candidato 1 agora é quem vai entrar, quando eu dou o meu start, ele vai lá, memorizou que ele vai entrar com 1 minuto e 45 e ele começa lá a contar o tempo desse candidato a partir do 1 minuto e 45, ok? E aí ele vai fazer isso, logicamente, com todos os tempos aqui. Para não ficar algo muito longo, né? Eu vou deixar correndo esse tempo aqui para que a gente possa entender. Ele vai fazer o mesmo efeito aqui no final. Ao chegar aos 10 segundos, ele vai dar a sua piscadazinha lá e vai finalizar com o bip também, seguindo o mesmo procedimento, tá? Vou deixar ele correndo aqui enquanto eu vou explicando aqui outras funções. Aqui a gente tem, abaixo do PGM, a gente tem um start-stop de script. Tem um script bem interessante aqui nesse start, que aí depende do uso de cada um. A gente tem uma tela de retorno, tá? O que é essa tela de retorno? Vou colocar essa tela de retorno no preview. Então, vocês estão vendo aqui duplicado, né? Aqui está o time, tempo de gravação, então aqui fosse uma tela de retorno, ele está pegando toda essa informação. E eu vou colocar no ar aqui, né? Eu vou colocar no ar, vou mandar direto para o ar, vou pegar aqui o meu disk, né? Minha disqueteira que está aqui, e vou mandar ele direto para o play out, né? Vou dar um play pause nele aqui, vou mandar ele para o ar e vou tocar ele lá. Ele vai estar tocando, vou cortar. Ó, o tempo lá, ó, 10 segundos, tal, e o tempo está contando, né, o nosso tempo. E deu o bip e saiu, né? Nosso vídeo está rodando lá, um vídeo de abertura está em loop. Para que é que funciona esse script de start aqui? Quando eu dou um start nele, ele tem um comando que ele vai mandar para a gente a informação aqui de contagem de tempo regressiva do vídeo que está ativo no momento, tá? Então, de repente, você vai ter um bloco comercial, alguma coisa do tipo. Quando o bloco comercial estiver rodando, nessa tela de retorno, você vai ter essa informação aqui, ó. Ela vai estar contando lá vai estar a tela de PGM, a tela de preview, vai ter uma mensagenzinha que você pode conversar com a pessoa aqui também através de mensagem, e aí você vai ter a contagem do tempo. Quando a gente dá o stop, né, essa contagem de tempo aqui ela não vai estar ativa, então ela vai estar paralisada, tá bom? Por isso que a gente tem esse start aqui e stop, dependendo da sua necessidade. Se você precisa utilizar esse tipo de retorno, dá o start. Se não precisa utilizar, pode deixar ele como stop, que ele não vai trabalhar forçando memória de um script que está em loop para algo que não tem ou que não está em uso, tá bom? E aí a gente tem aqui o nosso off, que é a nossa tela, né, de colobar. O nosso off está aqui. Posso usar também o meu fade. Quando a gente ativa o fade black, ele corta o microfone ó, automaticamente. Vocês vão ver que vai cortar o microfone. Corta o microfone e dá um black na live, tá? Então aqui a gente tem o nosso fade to black. E aí, para voltar a trabalhar novamente, eu posso novamente voltar aqui, câmera 1, posso voltar para cá, câmera 2 e posso dar continuidade ao nosso trabalho. Trabalhando aqui a janela 3, como a gente já viu, a gente vai ter aqui como ter mudanças, né, alternâncias aqui do que a gente está vendo dentro dessa janela. Né? Posso deixar lá o clock, posso deixar o multiview, e aqui eu tenho a minha disqueteira aqui abaixo. O que é a disqueteira? Disk 1 é uma lista de vídeos que está programada como disqueteira 1. Então você pode deixar pré-programado lá vários vídeos, vários comerciais, e aqui você tem o controle desses comerciais aqui. Você pode navegar entre eles, como lá só tem um, ele vai trabalhar só um aqui. Você pode dar um play aqui sem som, ele vai dar um play aqui para você ver se é esse comercial que você quer. Você quer isso mesmo aqui, você pode enviar ele para o preview, mando ele para o preview, né?
Posso dar pause, mandar ele para o preview e aqui uma vez no preview eu posso fazer a transição dele. E ele vai tocar, como ele está com loop ativo, né? Ele está tocando aqui, ó, tá, ó, VT comercial lista, ele está com loop ativo, ó, loop on. Eu vou desativar o loop dele, vou deixar loop off, ele vai tocar e vai parar e vai esperar fazer a transição ou automatizar aí uma forma que você deseja. Então aqui você tem como ativar o disco 1, o disc 2, que seria uma disqueteira 2, ele vai mostrar para você também aqui os vídeos, imagens, né, o que pode ter aqui dentro do disc 2 também. E o disc 3 também aqui você tem acesso a mostrar, tá bom? Então aqui você tem essa visualização. Beleza, Alisson, até aí tudo bem, interessante. Eu quero ver a minha PTZ. Vou botar aqui câmera 2 para cá e quero trabalhar a minha PTZ aqui, ó, para a gente poder entender. Eu tenho aqui o botão PTZ View, então eu mando a PTZ para cá, eu quero trabalhar com ela primeiro aqui, ó. Eu mandei. E ele me informa, você está usando o PTZ Input Control agora, você está com o controle da câmera PTZ aqui. Ele desativou as minhas imagens e quem está ativo agora é o meu PTZ. E aí eu posso primeiro configurar a minha PTZ aqui. Eu posso chegar aqui e dar meu zoom para ela, né? Eu posso definir que eu quero ela nesse cantinho aqui. Eu posso dar... Pronto, quero ela nesse cantinho aqui. O que é que eu vou fazer com ela? PTZ to Preview. Ela já está lá no Preview, mas se no Preview tivesse, por exemplo, vamos botar esse aqui, ó, 2, 3, vamos botar esse daqui que está com a PTZ aqui dentro, ó. Tá? Não, vamos botar esse aqui. Trabalhar o 1 e o 2, né? Então aqui eu estou na caixa 2, eu quero mandar para cá a minha câmera 2, troquei para lá. Então o que eu movimentar aqui, ó, eu estou movimentando. Então encontrei lá o ângulo que eu quero, beleza? É esse ângulo que eu quero. Posso fazer minha transição, troquei aqui, fiz minha transição, posso transicionar novamente, né? E aí vou fazendo meu processo acontecer. Vou colocar lá no ar uma barra de logo, vou colocar os news lá, tiro o news, coloco o outro news, coloco o lower. Então, posso estar fazendo minhas interações normalmente, tá? Então, estou lá e estou trabalhando aqui, controlando a PTZ aqui. O movimento que ela está fazendo aqui é o movimento que eu estou visualizando e trabalhando aqui, ó. Então, aqui eu posso mexer e trabalhar com ela livremente, tranquilamente aqui, como uma tela de visualização. Mas aí, agora eu quero mandar que o corte agora vai ser para ela em tela cheia. Eu tenho aqui, ó, PTZ to Preview, mandei a minha PTZ lá para o Preview. Se eu der uma transição agora, então ela está em tela cheia. E eu continuo trabalhando com ela. Eu posso continuar trabalhando com ela independentemente aqui dentro, tá bom? Vou fazer novamente a minha transição e vou jogar lá a minha câmera 1 para o meu preview. Aqui eu posso ir lá e utilizar qualquer uma das entradas do vMix, né, para trabalhar as minhas funções. Aí a gente vai ter um update PTZ. Você pode, dentro do seu projeto, você pode estar lá com a PTZ e você pode criar a ângulo 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Aqui, quando a gente clica, não tem nada. Por quê? Porque eu não tenho nada criado da minha PTZ com ângulos diferentes. Então, se eu criar algum ângulo diferente, o XML que a gente tem aqui dentro, ele vai lá dentro do vMix, perdão, ele vai lá dentro do vMix e vai puxar apenas as entradas que são de virtuais PTZ. Então ela vai começar a aparecer aqui e você pode fazer também o controle separado dessas entradas ou até mesmo dar um update dela. Ou seja, você fez lá um movimento melhor, colocou no ângulo melhor, fez o update, ela salvou aquele ângulo para essa câmera virtual, esse ângulo de PTZ virtual. E aí a gente tem as duas listas de áudio, né? Eu tenho uma lista de áudio aqui, até agradecer o nosso amigo Ed, né? Que há muito tempo, desde a época que eu fui o aluno do Ed também, dentro do projeto, ele tinha alguns áudiozinhos lá de rádio, e até hoje eu coloco aqui como modelo, né? Esses áudios lá que ele disponibilizava, né? Então tem uns áudiozinhos aí, ó. Dá para brincar um pouquinho, né? Tem um aqui que eu acho bem bacana, né? Que é
esse daqui, que o Ed também... Estamos ao vivo com prêmios pra você, né? Bem rádio, né? Da nossa live você ganha. Então você pode deixar pré-configurado aqui, né? Alguns efeitozinhos de áudio. Aqui você vai ter controle para onde você está mandando esse áudio, né? Tá indo para o master, para tal. Você pode desativar ele aqui rapidamente aqui também. Aqui no mesmo projeto você pode ter também o loop on dele. Vou deixar ele com o loop aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, uma risadinha, né? E vou tocar a risadinha. E aí você vai ter o controle do volume. Tirei aqui o loop, né? Que surgem os tambores, né? Beleza? Então aqui você tem controles para o áudio e aqui você tem controles para os seus vídeos, né? Que vão estar da lista 1, que é a lista principal, tá? Para não encher o projeto com controle para cada uma das listas, né? A gente preferiu trabalhar aqui com o VT lista de comercial. Então é como se ele tivesse aqui atrelado, né? Trabalhando aqui com o DISC 1. Como a gente vê, só tem um VTzinho de abertura que ele está aqui. Se eu der o play aqui nele também, ele vai tocar, assim como esses comandos que vão trabalhar com ele. Se ele tiver áudio, você vai poder ativar ou desativar o áudio dele aqui também. Beleza? Ok, vamos lá. Aqui a gente mata por completo, né, toda essa a demanda do nosso projeto aqui. E aqui nas configurações a gente tem mais alguns pequenos elementos para trabalhar, né, para visualizar. Lembrando que os elementos da cor, então aqui eu tenho aqui, ó, as cores do projeto. Então aqui eu tenho black, white, white, black e dark red. Beleza, esse dark red aqui, como é que eu vou saber quem são essas cores? A gente tem um GC que eu coloquei aqui do lado, ó. Esse GC aqui, eu coloquei as layers com cada um dos GCs que a gente tem. Então a gente está usando aqui esse padrão aqui, ó. Esse vermelho escuro, né? Branco. Então onde tem vermelho a cor por cima é branca. Onde tem preto a cor por cima é branca. Onde tem branco a cor por cima é preto. Então eu estou usando essa padronização aqui. Automaticamente eu vou vir aqui e vou trocar esse dark red. Esse dark red aqui eu vou botar, por exemplo, blue, tá azul, blue, né? E vou dar um change. Então todos os G6 ele mudou o padrão de cor. Então aqui o detalhe do azul ele já foi lá pré-definido para todo mundo lá. Vou botar o red, que é o vermelho mais vivo, né? Então ele já automaticamente alterou aqui. Aquele vermelhinho mais escuro que eu estava usando antes, ele é o dark red, né? Que é um vermelho mais escuro. Então ele foi para um vermelhinho mais escuro. E aí você vai poder colocar os hexadecimal ou as cores em inglês. Então também aqui você consegue trabalhar aqui, personalizar cada uma dessas cores aqui, né? Você vai conseguir fazer a personalização do seu G6 aqui de forma automática, todos de uma única vez, tá bom? E aqui, trabalhando agora, vem a cereja do bolo, né, como a gente diria, que é essa parte aqui de controle de resultados. O pessoal estava pedindo, Alice, coloca aí um controle de resultado para a gente poder entender melhor como funcionaria aí esse controle de resultado. Então, vamos lá. Para a gente trabalhar o controle de resultado, eu vou colocar ele aqui no nosso preview aqui, ó, tá? Vou fazer diferente, tá? Vou fazer diferente aqui. Vamos fazer diferente aqui. Vamos pegar essas duas aqui, ó. Esse aqui, na minha entrada 1, eu vou colocar o controle da barra da minha barra, né, vertical. Vou mandar ela para cá. E no meu box 2, eu vou mandar a minha barra horizontal. Então eu tenho aqui os dois formatos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou configurar. Observe que a gente está com os dois formatos e eu vou configurar ele agora para que a gente tenha apenas dois candidatos.
Então, eu posso vir aqui e escolher que eu quero apenas 2 candidatos. Quando eu escolho apenas 2 candidatos, as minhas 2 barras vão trabalhar apenas a informação de 2 candidatos aqui. Eu quero trabalhar com 3 candidatos. Posso trabalhar aqui com 3 candidatos. Então, a minha barrinha lá vai trabalhar com as 3 barrinhas lá, os 3 candidatos. Tá? Vamos fazer diferente aqui. Deixa eu colocar ela em tela cheia para vocês conseguirem ver alguns detalhes aqui. Tá? Então, eu vou mandar aqui a vertical para cá e vou deixar a horizontal aqui, porque aí a gente consegue trabalhar elas melhor. Então, vamos lá. Quero trabalhar com 4 candidatos, vou lá e tenho aqui os 4 candidatos aqui em ação. O que é que ele vai trabalhar? As barrinhas elas vão se movimentar conforme a informação que ela é recebida. Alisson, de que forma? Me explica melhor. Então aqui a gente tem o título, né, que é estimulado a prefeito, ele é o título que está aqui em cima, estimulado a prefeito, estimulado a prefeito. Eu tenho o subtítulo, né, pesquisa registrada, TRE, ou pesquisa de rua, alguma coisa do tipo, ou resultado final da campanha, e aí você tem o subtítulo aqui, e aí você tem a informação com o nome dos 4 participantes aqui, o percentual que cada um tem no momento, e as barrinhas vão demonstrar os percentuais de forma automática, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho meus percentuais simbolicamente trabalhados aqui, eu tenho o nome aqui dos meus candidatos que vão aparecer lá na minha pesquisa, e eu tenho aqui alguns botões de comando direto, tá? Por exemplo, primeiro eu vou dar um on e off no BG. Desativei o BG, então eu vou desativar o background aqui. Tá vendo que tem uma barrinha? Ela não tem mais aqui, ó. Vou ativar ela aqui. Vou ativar para vocês poderem ver a barrinha. Tá vendo a barrinha, uma sombra preta aqui, ó, indicando até onde vai, tipo, até o 100. Ele não tá com 100, ele tá com 72, então ele tá quase 100. Ah, não gosto dessa barrinha não. Posso desativar. Beleza, desativei a barrinha. Tá vendo que tem umas linhas? Essas linhas, elas estão, como é que eu digo? Elas estão trabalhando de 25, 50, 75 e 100. Então ela está aqui em 100, 75, 50 e 25. Ah, mas eu não quero mostrar essa linha não, offline. Então também desativei as linhazinhas, elas não estão aparecendo mais aqui as linhas, tá? Aí a critério e gosto de cada um. Eu vou deixar ativo aqui para a gente poder visualizar melhor. Beleza. Outra configuração que a gente tem, on live resultados ou off live. Se você vai fazer manualmente a entrada do resultado aqui, né, percentual para mostrar, você deixa off live, então você desativa, você meio que congela, dá um freeze, né? Então aqui essas barras e os valores aqui estão congelados até que você altere pelos novos valores. E aqui eu vou alterar, vou modificar bastante, ó. Eu vou deixar essa minha barrinha aqui, vou deixar ela com 2,65. O meu candidato 2 aqui, ele vai ter 15,89. O meu candidato 3 aqui também vai estar baixinho, vai ser 22,35. E o meu candidato maior aqui, logicamente vai ser a soma, não vou fazer esse cálculo matemático. O meu candidato maior aqui está despontando lá, está com 51%, 51,99% do eleitorado. A partir do momento que eu der um on live, então esses dados que eu coloquei aqui, eles vão aparecer visualmente na nossa tabela. Mas o que é que a gente vai fazer com eles? Antes eu quero explicar o efeito que a gente tem. A gente tem um efeito da barra de velocidade. Ele aqui está com velocidade 50 e aqui eu deixei um tempo maior. Eu deixei um tempo de 10 segundos entre uma atualização e outra. Esse tempo eu aconselho vocês deixarem um pouco longo se vocês forem trazer dados diretamente de um XML, de um data source, que está vindo informações direto do TSE, direto do TRE, ou direto de sites, direto de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, você deixa um tempo maior de pesquisa porque a entrada dessas informações, né, vamos dizer assim, a entrada das informações
de leitura das urnas, ela não acontece a cada 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, às vezes, demora de 1 minuto, 2, 10 minutos para poder ter alguma atualização. Então, eu deixei aqui como 10 segundos, lembrando que o VMix e o TC eles entendem milésimos de segundo, então a cada 1000 é 1 segundo. Como eu deixei aqui 10.000, tá 10 segundos. Para efeito de demonstrar para vocês, eu vou diminuir isso aqui. Eu vou colocar aqui com 5 segundos, para dar tempo a gente sair dessa tela e ver o movimento do efeito lá, tá? Então eu vou dar aqui um script start aqui, ó. Eu vou dar os resultados on e vou startar o script. Então agora eu estou lá com meus valores, né, ó, 2,85, a barrinha vai começar a fazer o movimento dela, ela vai contar os 5 segundos e vai se movimentar, ó. Beleza. Ela vai parar 5 segundos, que foi o período que ela esperar, e vai continuar o seu movimento. E aí ela vai ficar nesse loop do movimento. A cada 5 segundos ela faz uma nova leitura ao vivo. Eu vou aproveitar esses 5 segundos lá, eu vou parar o script e vou deixar... não, com 5 segundos dá para a gente fazer. Tá? Aí eu vou alterar aqui esse valor do primeiro aqui. O primeiro agora despontou. Eu vou colocar ele aqui com 75%, tá? Então vou pegar esse meu primeiro aqui, posso fazer com ele ao vivo ou posso travar. Lembrando, ó, vou travar, travei apenas de mostrar o valor. Vou aqui para ele e vou botar que ele está com 72,25. E esse aqui agora deu uma queda direta, veio lá para 18,87%. Beleza. E vou ativar os valores. Ativei os valores. Como o script ele está trabalhando lá, ó, ele já foi lá nos 5 segundos, pegou e já começou a crescer a barrinha. Ó. E aí ele vai fazendo esse trabalho. Agora imagine, vamos abrir a mente. Agora eu vou entrar aqui com vocês onde eu queria fazer. Vou voltar aqui para o meu input de 2 câmeras e vou me colocar aqui no ar com vocês. Imagina a seguinte situação, você está lá fazendo esse uso dele através de um XML automatizado, que pode ser um data source vindo do Excel ou pode ser um XML vindo na rede, tá? E de repente você está até mesmo com um Excel ativo pegando informação de pesquisa, pode ser uma pesquisa de rua, o pessoal lá mandando um Google Sheet e esses dados vão chegando para vocês. E aí você pode definir um tempo. Você está ao vivo na sua programação. Né? Vou colocar aqui uma tela que, por exemplo, essa tela aqui. Vou fazer esse corte aqui para mim. E preferir trabalhar dessa forma. E lá estou desenvolvendo, trabalhando. A pesquisa tal. Então, e lá, e os gráficos vão estar trabalhando para você. Tá? E isso aí é a mágica dos scripts. Então, por isso que a gente tem os scripts funcionando para poder auxiliar nesse sentido. Tá bom? Então, aí você vai ter essa perspectiva. Alisson, aprofundando um pouco mais, eu posso trabalhar manualmente? 100%. Tá? Posso trabalhar lá manualmente, coloco um delay maior, posso deixar 15 segundos, posso vir lá manualmente, alterar meus dados e aguardar eles alterarem lá. Se for uma pesquisa interativa, por exemplo, onde eu vou ter uma interação com o público, né? Uma sala de aula, um aulão para o Enem, tem lá a alternativa A, B, C, D, e o aluno vai ter que informar, e eu vou quantificar quantos tem A, quantos tem B, C, D, e aí sucessivamente, não tem problema. Ele vai fazer o trabalho em quantitativo da barrinha para cada um. Então você pode aí criar asas à imaginação. Como é período de campanha, a gente está colocando isso como um projeto de debate e um projeto de resultado de pesquisas ou resultado oficial da eleição. Tá? Então você pode ter aqui o resultado oficial da eleição ou o resultado de uma pesquisa que você pode estar colocando aqui ao vivo e trabalhando lá, direcionando as pessoas. Tá bom? Bom, gente, essa é uma ideia geral do que a gente tem a oferecer. Posso dar um stop aqui no meu script e ele vai parar lá, né? Ele vai ficar pausado, né? Não vai estar trabalhando, né? Assim como eu posso vir lá, vou voltar aqui a colocar 10.000 e vou dar o start. Ele vai esperar agora, né? Ele vai fazer a leitura de cada um e vai esperar
10 segundos para poder fazer uma nova leitura. Vou esperar ele fazer os 10 segundinhos para que ele faça a leitura e vocês possam compreender. Ah, Alisson, mas está lá, ele está lendo, beleza, entendi. Ele vai começar a ler lá, ó, começou a ler. Eu vim aqui e eu mudei manualmente essa daqui vai para 35,89. Quando ele fizer a próxima leitura, ele vai alterar? Vai, porque ele já foi lá, leu a nova informação. Então ele vai ler a primeira barra, 10 segundos, vai subir a primeira barra, vai para a segunda barrinha. Ele já entendeu que subiu, a barrinha já começou a subir um pouco mais. E aí, essa velocidade que a barra sobe é esse barra de efeito. Então, se eu colocar ela com um número muito baixo, essa barrinha vai praticamente só subir. Se eu coloco ela com um número muito alto, ela vai ficar a barrinha mais lenta ou menos lenta, tá bom? Então, o 50 aqui é uma subida interessante, não fica uma coisa também muito lenta, nem algo muito rápido que não vê o movimento da barrinha subindo. Eu achei bacana aí, 50 tá bem interessante, tá certo? E aí, se você quiser passar ele para a tela cheia, também você tem a opção de mandar ele aqui, o resultado vertical em tela cheia e o resultado horizontal. Quando eu aperto aqui resultado vertical em tela cheia, ele já vai estar lá mostrando em tela cheia. Quando eu aperto aqui resultado horizontal em tela cheia, ele já vai estar mostrando também em tela cheia, tá bom? Assim como a gente deixou aqui, posso fazer minha transição, né? Posso transicionar eles aqui e desativar, né? Porque lá eu estou ativando pelo overlay, né? Aqui ele ativa o overlay por cima lá. Então, desativei lá meu overlay, posso fazer minha transição aqui e trabalhar normalmente. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso projeto, bem interessante, bem fácil, né? Um projeto operacional, muitas funcionalidades. Aqui também a gente tem um end credit, né? Créditos finais. A gente pode ativar ele aqui, ele vai dar um mergezinho, e aí você programa lá dentro do vMix os créditos finais, né? E aí vai embora o pessoal, aquela coisa toda, e deixa ele rolar. Os créditos, você vai colocando lá a equipe, dá nome a todo mundo que participou do processo, tá bom? Vou me colocar aqui com vocês para me despedir enquanto os créditos estão lá. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Trabalhamos também com desenvolvimento de projetos personalizados, né? Conforme seja a demanda do cliente, a gente meio que entende isso e consegue desenvolver projetos bem interessantes. E temos nossos projetos básicos, são nossos projetos enlatados, né? Que podem ser adaptados pelo cliente, né? Ele pode comprar o nosso projeto, adaptar para uma realidade dele. Alisson, eu não tenho conhecimento para adaptações. A gente pode fazer contratação separada de consultoria, de adaptação? Sim, também a gente pode trabalhar também com essa parte aí da consultoria ou até mesmo da personalização separada para a sua finalidade, tá bom? Fiquem com Deus todos, um forte abraço, um abraço a todos, estamos aí desenvolvendo novas coisas sempre, tá bom? Velho ditado, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta lá o sininho, a gente vai tentar durante o ano aí desenvolver mais projetos, desenvolver mais vídeos explicativos, né? Nesse âmbito aí do UTC e do vMix. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tá? Nos vemos, até mais.